Olá! Talvez este seja um dos temas mais polêmicos que a sociedade tem discutido ultimamente. Cada vez que acontece um crime de comoção nacional, o debate volta à tona. E há argumentos fortíssimos para aprovar ou rejeitar a redução da maioridade penal. Crimes cometidos por jovens a partir dos 16 anos teriam as mesmas penas de maiores de 18 anos. O presidente do Congresso, o senador Renan Calheiros, quer colocar o tema em pauta em abril. Para debater o tema, estão aqui nos nossos estúdios a deputada Rosane Ferreira, do PV do Paraná, e também o deputado Major Fábio, do PROS da Paraíba. Eu sou Carla Bisol e o Brasil em Debate começa agora. Obrigada pela presença dos senhores. Eu gostaria de começar com o senhor, deputado Major Fábio. As propostas que tramitam pelo Congresso apontam que os jovens de 16 anos, entre 16 e 18, têm sim capacidade de discernir sobre os seus atos de gravidade. Quais são os motivos que o levam a apoiar a proposta de redução da maioridade penal? Na verdade, a Câmara Federal é a casa do povo. Eu não represento a mim mesmo, eu represento o povo. E a gente vê o clamor nas ruas. Até a minha mãe, deputada, ela me cobra, diz Fábio, não diz Major, né? Diz Fábio, às vezes até Fabinho, diz nós temos que fazer alguma coisa. A gente não suporta mais, né, ser assaltado por menores, né, e menores que acreditam que não existe uma pena para que eles cumpram da mesma forma que o maior de 18 anos, né, cumpre. Então, como representante do povo e ouvindo o clamor do povo, hoje nós não temos outra saída, infelizmente. Né? Eu não queria que ninguém fosse preso no Brasil. Né? Eu gostaria de viver num país que a gente não precisasse também, né? Um país que a gente pudesse. Né? Mas, infelizmente, nós estamos ouvindo o clamor da sociedade e chegamos ao ponto de termos que fazer alguma coisa. É preciso ser feita alguma coisa. E nós acreditamos que, né, o indivíduo com mais de 16 anos, ele já existe, já tem uma capacidade. Não é porque ele vota, não. Não é o argumento que nós utilizamos. Não, porque ele já vota. Não. Eu acho que o indivíduo com 16 anos ele já tem a capacidade de discernir o que é que pode fazer e o que não pode fazer. Então, nós precisamos atribuir limites para esses indivíduos, esse cidadão que já tem uma capacidade devido até à evolução. Se nós estivéssemos discutindo aqui na década de 50, de 60, mas nós estamos no século XXI, onde a informação está, não é? Todo mundo tem acesso à informação. Então, acho que chegou o momento de nós discutirmos com a sociedade, não é? E rever exatamente a questão da maioridade penal, porque nós acreditamos que a partir dos 16 anos, exatamente, o indivíduo já tem essa capacidade de discernir o que é certo e o que é errado. Deputada Rosane Ferreira, o que o deputado falou é realmente uma verdade. O jovem hoje de 16 anos não é o mesmo jovem da década de 50 ou da nossa época. Por que a senhora acredita que não é bom realmente reduzir a maioridade penal, fazer com que o jovem de 16 anos cumpra a mesma pena do jovem de 18 anos? Porque hoje o jovem de 18 anos, o jovem de 20 anos, o jovem de 25 anos estão cumprindo penas sem nenhuma chance de serem ressocializados. É esse o nosso problema. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, Carla, e deixar uma coisa muito clara. O Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 114, já diz: no Brasil, crianças e adolescentes respondem pelos seus atos a partir dos 12 anos. Isso que tem que ficar claro, a partir dos 12 anos, não é nem dos 16, é dos 12. Agora, a partir dos 12 anos, para ele cabe algumas formas de cumprir a pena, desde a advertência até a prisão, nesse caso colocado como restrição ou privacidade da liberdade apreensão. E colocado como o menor, ele não vai preso, ele é apreendido.
que na verdade é a mesma coisa, Major, e o senhor sabe disso. O problema nosso não é a questão de penalizar, é como penalizar e aonde estão sendo penalizados e aonde estão sendo recolhidos esses jovens. No nosso Paraná, hoje nós temos 998 adolescentes com restrição de liberdade, ou seja, apreendidos. Nós temos 498 aguardando, já com sentença, aguardando vagas. E este é o nosso problema, é o nosso sistema. Levar adolescentes com 16 anos para o nosso sistema prisional é no meu modo de ver, é absolutamente impensável. Nós temos hoje uma população carcerária, só para resumir, de 550 mil presos, onde 220 mil estão aquém da capacidade do nosso sistema penitenciário, o senhor sabe disso mais do que ninguém. Nós temos que cumprir mais 350 mil mandados de prisão já expedidos. E não o cumprimos porque não temos vaga. É isso que nós estamos defendendo aqui. É nesse sistema caótico, com 550 mil detentos, colocar mais os adolescentes de 16 a 18 anos. É disso que nós estamos falando. Então é muito mais uma questão prisional. Ou a senhora acredita que é possível medidas educativas de ressocialização desses jovens, ao invés de colocá-los junto dos maiores de idade? Uma das questões, e olha que eu viajei o Brasil para estar aqui com conhecimento de causa. Uma das questões que é colocado erroneamente é que esses jovens, quando eles cometem crimes análogos, um homicídio, por exemplo, né? Análogos ao crime hediondo, usando a linguagem própria para a ocasião, eles vão para medidas socioeducativas. Eles não vão para medidas socioeducativas. Nós temos dentro do sistema socioeducativo locais com celas, com grades, com cadeado na porta, com cama de cimento, com privada no chão, ou seja, idêntico ao sistema prisional. A diferença, Major, é que lá não tem 30 no mesmo compartimento, fica um e faltam vagas para esse sistema. Então, o estatuto ele tem 22 anos, Carla, e até agora ele não foi cumprido. Até agora ele não foi cumprido. Até agora não se deu condições de igualdade e oportunidade para que os adolescentes do nosso país tenham, no seu conjunto, as mesmas chances de viver com dignidade. Deputado, o senhor acredita que é possível ressocializar um jovem dos 16, 17 anos que mata, que estupra, que comete crimes hediondos? Eu acredito muito no ser humano. Eu acredito não só o jovem de 16 a 17, mas todo ser humano ele pode ser ressocializado. Agora, o que eu acho que a gente está discutindo, né, que a deputada coloca, eu acho que a questão é a estrutura prisional. Né? Aí, na verdade, esses jovens não podem ser presos, o Estado não oferece. É isso. Né? O Estado não oferece. E esses jovens ficam na sociedade. Esse é o Aí problema. quem está preso é o cidadão. O cidadão está preso, né, dentro das suas próprias casas, porque hoje o jovem de 12, de 11 anos, né, que infelizmente nós estamos discutindo aqui a redução da maioridade para 16. Mas do jeito que vai, nós vamos discutir daqui a 5 anos, nós vamos estar discutindo aqui a redução da maioridade para 14. Né? 12. Então nós vamos estar reduzindo. Mas eu não, quando eu digo que sou a favor, mas que sou contra, porque na verdade os nossos jovens, ele começa a ser marginalizado ainda no ventre da mãe. Né? Porque o Estado, ele não oferece simplesmente um acompanhamento, um pré-natal. Né? Então a criança, o indivíduo começa a sofrer, a ser marginalizado no ventre. Quando a mãe, não estou falando aqui das senhoras, né? Não estou falando aqui daquela mulher que está naquela comunidade muito pobre, né? Que não tem um acompanhamento de um pré-natal e já começa no ventre a sua criança, o seu filho, e ela já começa a marginalizar, dizendo, não tem direito nem um pré-natal. E o menino, os estímulos negativos já começam a ser passados para aquela criança. Se nós formos discutir, né, o que o Estado tem feito, aí a gente tem que soltar todos que estão presos no Brasil. A gente tem que soltar os de 18, os de 20, os de 30, os de 40, porque as nossas cadeias
não tem condições. Não tem. Mas a sociedade, a gente precisa dar uma resposta à sociedade. E a sociedade quer exatamente que a gente chegue aqui e não diga, não pode prender não, porque não tem estrutura prisional. Isso é uma verdade. Mas a sociedade não aceita isso. Porque, na verdade, o camarada está assaltando com 12 anos, aí foi preso uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e volta para assaltar a 4ª, porque, infelizmente, não tem uma estrutura prisional para receber o adolescente, para receber o camarada de 18 anos. Então, esse discurso, que a gente está cansado, eu estou cansado de estar cortando cabelo, e o povo está lá, de lado, dizendo assim, o que é que vocês estão fazendo? Mas se a questão é prisional, é falta de espaço, qual é a solução? Ó, nós estamos falando a mesma coisa. Vocês entendem que eu também não defendo que um rapaz com potencial de matar põe em risco a vida de outras pessoas? Eu não defendo isso. Fique livre. Eu não defendo. Eu defendo o cumprimento do estatuto. Eu defendo que a partir dos 12 anos, os atos infracionais cometidos sejam cobrados. Eu defendo isso, sem nenhum... O que não dá é para reduzir a maioridade e colocar esse jovem nesse sistema prisional. Agora, se for preciso, eu acabei de usar o exemplo, no Paraná, mais de 500, cerca de 500, né, não foram, 498, cerca de 500 adolescentes estão com o juiz dizendo, olha, ele tem que ser apreendido, e simplesmente não há vaga. Então, não há vaga nem no sistema de adulto, nem no sistema para menores. Então, nós temos que discutir esta situação. Agora, também, o senhor toca numa situação muito, muito pertinente. Nós temos que discutir toda a sociedade. 47% das mulheres do Brasil engravidam acidentalmente. Elas deveriam ter acesso ao planejamento familiar, elas deveriam ter acesso aos métodos contraceptivos, elas deveriam estar organizando a sua família com os seus companheiros, né, para que essas crianças viessem ao mundo no momento que elas tivessem condições de ter uma vida digna. Tudo bem. Quando essas crianças chegam ao mundo, hoje, muitas não têm acesso ao sistema educacional, desde a creche, a pré-escola, as escolas. Nós temos visto aí o sistema educacional do Brasil com muitos problemas. Então, uma coisa é consequência da outra. Nós não podemos ter 550 mil presos e mais 350 mil aguardando vagas no sistema prisional. Nós não podemos ter 1.000 presos, adolescentes, aguardando vaga. Eu quero finalizar, eu sei que o nosso tempo é curto, mas veja um dado que eu tenho aqui. Em 2010, 8.600, Major, crianças e adolescentes foram assassinados no nosso país. 97% por adultos. Então, eles são vítimas. 8.600 crianças e adolescentes foram assassinadas. O que o Estado está fazendo para combater esse tipo de coisa? O Brasil em Debate faz um rápido intervalo e volta em instantes. O Brasil em Debate está de volta e o nosso assunto de hoje é a discussão sobre a redução da maioridade penal. Com os convidados a deputada Rosane Ferreira, do PV do Paraná, e o deputado Major Fábio, do PROS da Paraíba. Bom, deputados, eu queria comentar uma questão com o senhor. Um desembargador, o desembargador José Moinhos Pinheiro, sugeriu um referendo popular para discutir essa questão. Será que a gente deveria ouvir a sociedade? Eu acho que a gente está percebendo isso aqui, né? Na opinião da deputada, na minha opinião. Eu acho que você também tem uma opinião, né, em relação a isso. Eu acho que a gente deveria entrar nas universidades, nas escolas e ouvir do povo. Eu acho que o povo quem tem que decidir, né, são as pessoas. É a sociedade que está sentindo realmente a dor. Eu concordo com a deputada na questão... Né, aí as drogas, a deputada aqui em off me perguntava, e as drogas? As drogas estão na porta da escola. As armas ilegais estão na praça, estão na porta das escolas. Não é? O Estado não está permitindo, não é, que essas drogas entrem nas cidades. Nas cidades, não é só das grandes cidades, não. São nas cidades do interior. Mas isso não incentiva, então, o jovem cada vez mais cedo ter acesso a drogas, armas e crime? Exatamente. Nós estamos agora, né, eu não gostaria de estar discutindo isso.
a questão da redução da maioridade. Eu gostaria de estar discutindo aqui, não é? O que é que a gente precisa fazer para os nossos jovens participarem mais das Olimpíadas, que vai acontecer em 2016. Ter oportunidade. Exatamente, oportunidade de emprego, não é? Fazendo aí, entrando nessas novas tecnologias, aprendendo. Mas nós estamos discutindo isso porque a droga, nesse momento, está entrando nas fronteiras do país. As armas ilegais estão entrando na fronteira do país. A minha cidade, a minha capital, é a 9ª cidade mais violenta do mundo, João Pessoa. Olha. E, infelizmente, os meninos de 10, de 11, de 12, que muitos deveriam estar na escola se preparando, estão usando armas. No Rio de Janeiro está lá, o menino vendendo droga com a caderneta e passando droga. Então, infelizmente, essa é a situação. Não gostaria de estar discutindo isso, mas nós estamos discutindo e a sociedade está cobrando da gente. A sociedade está cobrando da gente uma posição. E a posição que a gente hoje, não é, defende, não é a questão da redução. Mas eu temo aquilo que eu falei no início. Eu temo daqui a pouco tempo, nós estávamos discutindo aqui a redução para 14, pena de morte no Brasil, não é? Pena de morte no Brasil, prisão perpétua, acho que já tem gente pegando tanto tempo, não é? Na cadeia, que pega uma pena, depois sai, depois pega de novo. Já tem muita gente cumprindo pena de morte, é prisão perpétua, mas infelizmente não gostaria de estar discutindo. Hoje sou a favor porque eu acredito, pelo menos isso, não é querendo exterminar a juventude, mas é fazer com que o jovem de 16 anos, o adolescente, ele possa perceber que com 16 anos ele já precisa tomar decisões e que essas decisões vão gerar consequências, porque senão nós vamos construir uma adolescência inconsequente, né, que acha que não tem pena para o que ele faz, aí ele estupra, aí ele mata, e eu me coloco nesse momento na situação, não tenho condições de me colocar, porque nunca passei por isso, mas a gente perder um filho, perder uma mãe, perder um ente querido, um amigo, para um adolescente de 15, 16 anos, aí eu fico assim me perguntando, eles estão nos assistindo nesse instante e dizendo, o deputado está sendo muito maleável, eu acho que ele deveria exigir realmente, eu sou a favor da redução da maioridade, mas pensando também na atuação do Estado, porque senão nós vamos ter que estar nos aprofundando cada vez mais nesse tema. Deputada, a OAB e o Ministério Público concordam com a senhora, são contra a redução da maioridade penal. Inclusive, o Ministério Público diz que a redução da maioridade penal fere a Constituição e o ECA. O que a senhora acha? É inconstitucional? Não chega a ser inconstitucional? É inconstitucional. A redução é inconstitucional. A gente terá que discutir a nível de PEC, né? Tem que ser uma emenda. E ainda vai ferir cláusula pétrea. Mas eu quero aproveitar esse finalzinho para dizer o seguinte. Antes do adolescente matar, salvo exceções com distúrbios muito psicossociais, etc. Mas antes dele matar, ele cometeu muitos outros atos. Ele já pichou muro, ele já desrespeitou pai e mãe, ele já agrediu o professor. E é nessa hora que o Estado tem que agir, tem que atuar. É lá no primeiro deslize, no primeiro descaminho. Hoje as pessoas dizem faltam celas e faltam prisão e falta polícia. Eu digo, eu vou além. Falta pai, falta mãe, falta ética, falta valores, falta religião. Falta limites. Falta limites claros colocados por pai e mãe. Então falta tudo. E no final a gente quer responder só com cadeia. Falta todo o resto e a gente quer dar cela e a gente quer dar prisão. É isso que a gente quer. É muito importante que a gente também saiba o custo para o Estado de manter um cidadão ou uma cidadã presos, o custo e o quanto que esse recurso faz falta em todo o resto. Então, não é este o caminho. Nós acabamos de aprovar nesta casa, agora, bem recentemente, uma lei que agrava a pena para adulto que usa adolescente para praticar crimes, porque isso é o comum, isso é o usual, e nós temos que arrochar. Nós temos que aprovar leis que, por exemplo, penalizam quando drogas, álcool, e chegam a criança e são vendidos. Álcool é dado para criança e adolescente sem nenhum problema no nosso comércio. A gente tem que arrochar penas. Então, tem uma série de outras situações que nós temos que trabalhar. E em questão de segurança, eu finalizo dizendo isso. Desde o planejamento familiar até a nossa política de monitoramento em fronteiras para evitar que tanta droga e armas cheguem no nosso país,
tudo tem que ser feito. E nós temos que fazer, e fazer já, e fazer direito. Bom, nós temos uma questão política. O senador Renan Calheiros, presidente do Congresso, prometeu colocar o assunto em pauta agora em abril. O governo federal já se posicionou radicalmente contra. O que os senhores acreditam desse debate em plenário? Como é que vai funcionar isso? Vai conseguir acordo para votar? Vai à pauta? Como é que os senhores vão se posicionar? Eu não acredito que isso vá à pauta, mas eu espero, se por um acaso for, que a gente esclareça a sociedade. Nós temos que levar as informações do que está em jogo e por que seria feito isso. Eu tenho muita preocupação, inclusive, com os meios de comunicação. Quando você coloca um crime atrás do outro, praticado por crianças e adolescentes, e que só são 8% dos crimes praticados, né? Um crime hediondo são 8% no máximo. Mas eles estão todos os dias, desculpe interrompê-lo, mas eles estão todos os dias na televisão. Exatamente, porque mostram. Sorrindo, né? Porque mostram. Sorrindo, e porque se mostram, divertindo, né? Até com o policial. Né? O policial prendendo e ele sorrindo do rosto do policial. Porque sabe que nada vai acontecer. E porque é um equívoco. Porque ele poderia sair com aquele policial, ele poderia estar, nesse momento, sendo recolhido do convívio em sociedade, desde que houvesse vagas também no sistema socioeducativo. Então a gente está... O grande obstáculo é a estrutura que o Estado não oferece. Exatamente. Mas que eles deveriam estar respondendo, eu acredito que a gente termina chegando num consenso, né? Mas eu quero dizer, deputada, a situação do policial é muito difícil. Muito o policial difícil. Prende o menor ameaça o policial. Eu fui policial durante 21 anos. O menor olhava para mim assim, quando eu sair, eu vou lhe matar. Ele olhava para os policiais e dizia isso. Né? Teve um dia que eu fui chamado para atender uma ocorrência. O policial tinha feito um monte de coisas. Aí cheguei lá na casa do menor, o pai... Né? Eu cheguei e disse, estamos aqui para atender a ocorrência. Aí o pai foi e disse, meu filho não obedece mais ninguém, está usando droga, está fazendo tudo o que não presta. Droga. E eu fui conversar com ele, disse, pai, obedeça a seu pai. O pai me chamou e disse, o senhor veio aqui conversar com ele? Eu já converso faz muito tempo. Eu quero que o senhor faça alguma coisa. Né? Olha isso. Então, essa é a situação da sociedade. A sociedade precisa que a gente tome uma providência. A sociedade não suporta mais nós, deputados, que somos representantes deles, dizer que o Estado não tem mais estrutura. Eu sei que tem lei. Tem muitas leis aprovadas, mas a gente precisa que o Estado também ofereça estrutura prisional e outras estruturas para que a gente possa realmente dar uma resposta à sociedade. Eu acho que o senador Renan Calheiros, quando ele traz esse assunto novamente à tona, ele vai fazer com que a sociedade venha à discussão novamente. Por isso nós estamos aqui, talvez, né? Discutindo isso, né? Então, a gente tem que ampliar esse debate. Ampliar o debate, a gente tem que fazer talvez o referendo mesmo. Acho que é um assunto muito polêmico e quem tem que decidir não são os deputados, não. Quem tem que decidir é a sociedade. A sociedade quem tem que decidir, tem que resolver. Aí eu discordo. Eu acho que a gente custa muito caro para a sociedade para não tomar as decisões. Eu tive 50 mil paranaenses que delegaram a mim esse poder. E eu não posso frustrá-los. Agora, então, o referendo, a sociedade, é um referendo, mas a decisão é nossa. Deputado. E nós temos que tomar essa decisão. A votação acontece aqui, mas aí depois referenda com a população. É aqui, mas quem vai decidir não somos nós. Isso. O governo vai dizer se quer ou não. Infelizmente, eu estou dizendo aqui, deputado, não é o seu caso. E o governo já disse que não quer. Aí o governo não quer, aí não vai entrar na pauta? Aí a sociedade está em casa. Será que foram uns 513 deputados realmente decidiram? Os 81 senadores? Ou vai para a pauta que o governo quer ou que o governo não quer? Não é? Então, acho que quem tem que decidir é a sociedade, para que a sociedade perceba quem é que é contra e quem é a favor. Me parece aqui que a nossa discussão, a gente está encerrando o programa, é muito mais se esse rapaz entre 16 e 18 anos, ele tem consciência da gravidade dos seus atos, me parece que é muito mais uma questão prisional, de não ter espaço para acolher esse jovem para poder ressocializá-lo. É isso? É isso que o cumprimento do estatuto no seu inteiro teor. Inclusive nas medidas socioeducativas que o Estatuto já traz e que, infelizmente, a sociedade pensa que não traz. Mas eu quero só encerrar dizendo o seguinte, a grande decisão que a sociedade tem que tomar está bem próxima, em outubro. Quem
ou não os representará. E tem que debater agora que tipo de parlamentar ele vai trazer para esta casa, com que compromisso, é o grande debate, é a grande decisão que tem que ser tomada. Mas a gente tem que entender que nesse momento agora, dizer que é a favor ou contra, né? O importante é na hora do voto. Estou dizendo aqui que sou a favor da diminuição da maioridade penal, mas talvez eu me convença lá na hora de votar, né, contra a redução da maioridade. Então é necessário que a sociedade, porque vai decidir no dia 5 de outubro, mas a sociedade precisa saber quem verdadeiramente é contra ou a favor. Né? Quem é contra ou a favor. Até na hora de fazer a sua escolha. E a questão das medidas socioeducativas, a gente sabe que o indivíduo que está aí faltando um dia para completar 18, né? Aí ele não vai sofrer as penalidades. Gente, eu preciso falar nisso. Do adulto. Eu preciso Não, mas isso nós não podemos encerrar com essa meia-verdade. Desculpa, Major. Não, tudo bem. Se faltar um dia para ele completar os 18 anos e ele cometer um homicídio, ele vai ser apreendido e ele vai ficar até os 21 anos apreendido. E se depois, com 18 anos e 3 dias, lá dentro do Sense, ele cometer um outro crime, aí já com 18, aí ele sai de lá e vai para o sistema prisional. Então ele fica apreendido até os 21 anos. Como maior ele pegaria de 12 a 20. Como maior. Como menor, mais um 3 dia, anos. Como menor, 3 anos. Não, então tem uma diferença. Não há diferença? Como menor, se ele fosse primário, ele não ficaria na prisão. Como maior, não ficaria mais do que 6 anos. E o senhor sabe disso também. Não ficaria. Gente, é um debate polêmico e é importante que as pessoas em casa comecem a tomar sua posição também. É um dos assuntos mais polêmicos que temos na casa e é importante que toda a sociedade participe. Bem, o Brasil em Debate fica por aqui, é uma pena. Eu gostaria de agradecer a presença dos deputados, da deputada Rosana Ferreira, do PV do Paraná, e também do deputado Major Fábio, do PROS da Paraíba. Tudo sobre a Câmara você encontra no site noticias.câmara.leg.br. Eu sou Carla Bisol e até o nosso próximo encontro.